Olá pessoal, tudo bem? Vamos dar continuidade aqui à nossa matéria, né? Do PET Volume 2. Hoje nossa videoaula vai falar sobre acordos internacionais para a conservação das águas. Bem, não tem como falar sobre acordos globais, né? Sem falar sobre a Agenda 21, né? Vamos lá. A Organização das Nações Unidas, a ONU, realizou no Rio de Janeiro, em 1992, a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e o Desenvolvimento, né? A CENUMAD, como ficou chamada. A CENUMAD é a mais reconhecida como Rio 92, né? Foi essa conferência e o nome que ela tomou, referência à cidade que abrigou também a Cúpula da Terra, por ter mediado acordos entre os chefes de estados presentes. Em 179 países participaram da Rio 92, acordaram e assinaram a Agenda 21, né? A Agenda Global, como ela é conhecida, né? Por ter amplitude entre todos os países. Um programa de ação baseado num documento de 40 capítulos, né? Constituiu a mais abrangente tentativa já realizada de promover em escala planetária um novo padrão de desenvolvimento denominado desenvolvimento sustentável. O termo Agenda 21 foi usado no sentido de intenções, né? Desejo da mudança para que esse novo modelo de desenvolvimento para o século XXI, né? Ou seja, onde iniciasse essa mudança, né? Com nesse prazo aí assim de 92, de 8 anos, para que o século XXI se fosse uma nova forma ali de produzir, fosse criada. A Agenda 21 pode ser definida como um instrumento de planejamento para a construção de sociedades sustentáveis, em diferentes bases geográficas, que concilia métodos de proteção ambiental, justiça social e eficiência econômica. A Agenda Azul, né, como é conhecida também, capítulo 18, proteção da qualidade e do abastecimento dos recursos hídricos, aplicação de critérios integrados no desenvolvimento, manejo e uso dos recursos hídricos. Esse capítulo, pessoal, vai falar sobre a manutenção, né, e uso sustentável dos recursos hídricos. Vamos lá. 18.1, né, que seria o primeiro tópico referente ao capítulo 18. Os recursos de água doce constituem um componente essencial da hidrosfera da Terra e parte indispensável de todos os ecossistemas terrestres. O meio de água doce caracteriza-se pelo ciclo hidrológico, que inclui enchentes e secas, cujas consequências se tornaram mais extremas e dramáticas em algumas regiões. A mudança climática global e a poluição atmosférica também pode ser o impacto sobre os recursos de água doce e sua disponibilidade, e com a elevação do nível do mar, ameaçar áreas costeiras de baixa altitude e ecossistemas de pequenas ilhas. 18.2 A água é necessária em todos os aspectos da vida. O objetivo geral é assegurar que se mantenha uma oferta adequada de água de boa qualidade para toda a população do planeta, ao mesmo tempo em que se preserve as funções hidrológicas, biológicas e químicas dos ecossistemas, adaptando as atividades humanas aos limites da capacidade da natureza e combatendo os vetores de moléstia relacionados com a água. Tecnologias inovadoras, inclusive o aperfeiçoamento de tecnologias nativas, são necessárias para aproveitar plenamente os recursos hídricos, limitando e protegê-los da poluição. No 18.3, a escassez generalizada
A destruição gradual e o agravamento da poluição dos recursos hídricos em muitas regiões do mundo, ao lado da implantação progressiva de atividades incompatíveis, exigem o planejamento e manejo integrado desses recursos. Essa integração deve cobrir todos os tipos de massas interrelacionadas de água doce, incluindo tanto águas de superfícies como subterrâneas, e levar devidamente em consideração os aspectos quantitativos e qualitativos. Deve-se reconhecer o caráter multissetorial do desenvolvimento dos recursos hídricos no contexto do desenvolvimento socioeconômico, bem como os interesses múltiplos na utilização desse recurso para o abastecimento de água potável e saneamento, agricultura, indústria, desenvolvimento urbano, geração de energia hidrelétrica, pesqueiro de águas interiores, transporte, recreação, manejo de terras baixas e planícies e outras atividades. Continuação do 18.3, né? Os planos racionais de utilização de água para desenvolvimento de fontes de suprimento de água subterrânea ou de superfície ou de outras fontes potenciais têm de contar com o apoio de medidas concomitantes de conservação e minimização do desperdício. No entanto, deve-se dar prioridade às medidas de preservação e controle de enchentes, bem como o controle de sedimentação onde necessário. No 18.4, os recursos hídricos transfronteiriços, né, que acabam ultrapassando as fronteiras entre os países, né, os estados, como são conhecidos, né, também, e seu uso são de grande importância para os estados ribeirinhos. Né? Me refiro aos países ribeirinhos, né, onde tem essa situação, onde está presente esse povo ribeirinho, ou seja, a população que vive às margens dos rios ali. Nesse sentido, a cooperação entre esses estados pode ser desejável em conformidade com os anexos existentes e ou arranjos pertinentes, levando em consideração os interesses de todos os estados ribeirinhos envolvidos. No 18.5, propõe-se as seguintes áreas de programas para o setor de água doce: desenvolvimento e manejo integrado dos recursos hídricos, avaliação dos recursos hídricos, proteção dos recursos hídricos, da qualidade da água e dos ecossistemas aquáticos, abastecimento de água potável e saneamento, água e desenvolvimento urbano sustentável, água para produção sustentável de alimentos e desenvolvimento rural sustentável, impactos na mudança do clima sobre os recursos hídricos. Veio também a Política Nacional dos Recursos Hídricos, né, onde, de certa forma, estabelece instrumentos para a gestão dos recursos hídricos no contexto nacional. Né? Lembrando que essa PNRH, como é conhecida, né, ela é nacional. A Política Nacional dos Recursos Hídricos foi instituída pela Lei nº 9.433, de janeiro de 1997, que ficou conhecido como a Lei das Águas. A Política Nacional dos Recursos Hídricos, PNRH, estabeleceu instrumentos para a gestão dos recursos hídricos no domínio federal, aqueles que atravessam mais de um estado ou fazem fronteira, e criou o Sistema Nacional de Gerenciamento do Sistema dos Recursos Hídricos, né? O SINGRE. Conhecida por seu caráter descentralizador, por criar um sistema nacional que integra União e Estados e participativo, por inovar com a instalação de comitês de bacias hidrográficas que une poder público nas três instâncias, né? Usuário e sociedade civil na gestão dos recursos hídricos, né? A PNRH é considerada uma lei moderna que criou condições para identificar conflitos pelo uso das águas por meio dos planos de recursos hídricos, das bacias hidrográficas e arbitrar conflitos no âmbito administrativo.
A Lei nº 9.433 de 97 deu maior abrangência ao Código das Águas. Em 1934, que centralizava as decisões sobre a gestão dos recursos hídricos no setor elétrico, ao estabelecer como fundamento o respeito aos usos múltiplos e como propriedade e abastecimento humano, desdentação animal e em casos de escassez, a Lei das Águas deu um passo importante, tornando a gestão de recursos hídricos mais democrática. O acompanhamento da evolução da gestão dos recursos hídricos em escala nacional é feito por meio da publicação de relatórios da conjuntura dos recursos hídricos, que a cada 4 anos faz um balanço da implementação de instrumentos de gestão, dos avanços institucionais do sistema e da conjuntura dos recursos hídricos no país. Temos também os comitês de bacia hidrográfica. Os comitês de bacia hidrográfica, entes do Sistema Nacional da Gestão dos Recursos Hídricos, constituem o Parlamento das Águas, espaço em que representantes da comunidade de uma bacia hidrográfica discutem e deliberam a respeito da gestão dos recursos hídricos, compartilhando responsabilidades e gestão com o poder público. Comitê é o termo que indica uma comissão, junta, delegação ou reunião de pessoas para debate e execução de ações de interesse comum. Bacia hidrográfica é um território delimitado por divisores de água, cujos cursos d'água, em geral, convergem para uma única foz, localizada no ponto mais baixo da região. Unindo os dois conceitos, Comitê de Bacias Hidrográficas, a CBH, significa o fórum em que um grupo de pessoas com diferentes visões e atuações se reúne para discutir sobre um interesse comum, o uso da água na bacia. É por meio da discussão e negociação democrática que os comitês avaliam os reais e diferentes interesses sobre o uso das águas das bacias hidrográficas. Possuem poder de decisão e cumpre um papel fundamental na elaboração das políticas para a geração das águas nas bacias, sobretudo em regiões sujeitas a eventos críticos de escassez hídricas, inundações ou na qualidade da água que possam colocar em risco os usos múltiplos da água, conforme assegura em lei. Bem, pessoal, a nossa aula falou um pouco sobre a política nacional, e os instrumentos ali, de certa forma, asseguram a preservação desse bem, o bem mais precioso que nós temos, seria a água. Um abraço a todos aí, até a próxima.